Yes, vamos lá, na gravação. Vou só falar bem resumidamente, porque tem muita área para cobrir hoje. E, bom, vou só falar rapidamente que algumas novidades, assim, para quem não participou, que a gente realizou uma residência do querido Morten, que está aqui com a gente, e Hannah, que é da escola The Animation Workshop, com nossos parceiros em Santos, que vocês devem lembrar que é a nossa cidade pilota, parceira. Foi um mega sucesso e assim foi realizada uma oficina de animação para Instituto Queiro, nosso parceiro lá, como a Carol pode também falar sobre, mas e também uma oficina para a Secretaria de Educação e para um polo de tecnologia que tem no sistema, na rede pública em Santos, chamado Parque Tecnológico. E impressionante como a gente vê como esses encontros presenciais geram, mudam o jogo total, assim, o jogo não, mas assim, o clima e as relações gerou uma proximidade muito bacana, tanto com o Queiro, quanto com a prefeitura e a Secretaria de Educação. Houve um evento muito impactante também, uma palestra do Morten para o prefeito e a secretária de Educação e tudo mais, e várias reuniões, inclusive também com Espicine, aqui em São Paulo, né, que é o órgão de cinema da Prefeitura de São Paulo. E, assim, resumidamente, dá para ver que a gente está chegando com o jogo, com a nossa proposta, também com essa ideia de, sim, uma certa ampliação, como fala isso, né? Um leque, assim, muita gente aqui parece que tem interesse em abrir o leque de audiovisual, pensar mais na animação e games e tudo mais, e pensar audiovisual de um jeito mais abrangente. O que a gente está agora vendo que, com essas atividades, que a gente apresenta algumas possibilidades interessantes para vários parceiros. Um resultado bem concreto que deu disso é que a Prefeitura de Santos nos ofereceu um espaço no grande evento em julho, que é o congresso anual de todas as cidades criativas da Unesco. A cidade de Santos vai ser anfitriã e receber esses 300 cidades criativas. Então, vai chegar centenas de prefeitos e representantes e tudo mais. E estamos correndo localmente agora para realizar esse espaço POM lá, que vai ser um espaço promocional e de networking, assim, com esse pessoal todo. A gente está, assim, cada vez mais entendendo o potencial disso, né, que a gente está entrando em contato com várias cidades criativas na categoria de Media Arts, que é a categoria onde está a cidade de Viborg, que o Morten representa aqui com a gente. É realmente um potencial bem interessante que essas cidades estão lá porque estão querendo fazer coisas, eles precisam realizar coisas, eles querem colaborar. E nosso amigo Henrik, que é o diretor, o hub assim, de Unesco na cidade de Viborg, que também é cidade parceira no POM, ele está me conectando com representantes dessas várias cidades e a gente está com essa expectativa de poder receber todo mundo nesse nosso espaço POM. Basicamente vai ter uma tela grande, né, com um vídeo promocional, um loop que está passando,
de gameplay, dá para dar uma ideia, e vai ter outras telinhas assim com uma apresentação institucional em português e inglês, que a gente já tem basicamente, e aí alguns roll-ups de QR codes e assim, e a gente lá mediando, né, recebendo e marcando uns encontros para falar sobre. Também vamos ter uns cartõezinhos assim, com os QR Code especial para entrar para poder testar, que o jogo não vai estar lançado ainda, né? Só no final de agosto. Beleza? E finanças é sempre, né, um desafio. A gente continua correndo atrás de financiamento adicional. Eu estou falando com várias pessoas e organizações em relação a isso. Ainda não deu um grande assim solução, mas acredito que a gente está continuando e fortalecendo as parcerias que a gente chega lá. No total, assim, tá faltando em torno de 15 mil euros. Mas a gente chega lá. Claro, né? Uma coisa nesse sentido que é importante falar é que a Embaixada da Holanda fica muito interessado em entrar e tentar também ajudar e conversar com os membros, os demais membros lá no cluster de Brasília, para ver como se daria para pensar nisso também como uma iniciativa de public diplomacy, para também considerar outras fontes internas de financiamento e cofinanciamento para a gente colaborando dessa forma para realizar isso tudo que montamos. Beleza. Algumas perguntas e comentários sobre isso? Temos alguém da delegação? Rita? Será que é a Rita que está aqui com a gente? Está só com uma plaquinha. Sim, eu estou. Oi, Rita, bem-vinda. Que bom. Eu estou com problema na minha câmera. Beleza. Bom, eu gostaria de agora passar a palavra para você, Robert, para você falar um pouco sobre a colaboração, a Eunice, como é que é, e em relação à União Europeia e no Global, e super bem-vindo mais uma vez. A palavra é sua. All right, thank you, Anders, so much for having us break into the steering committee meeting. Always a pleasure to be with you. I think most of us met before in several occasions, but maybe for those who don't know us, so Roxanne and myself, we're from the UNIC office in Brussels. Here we coordinate the entire UNIC network, and part of that work is also coordination of the European Spaces of Culture projects, which, of course, PON is one of the 11 pilot projects that we're funding and supporting and following as well. So we're very happy, to also be constantly in conversation with the different project teams, mostly, of course, through the coordinator, in this case, Anders. But of course, we're always eager to speak and to meet other people from the project team as well. Because with Spaces of Culture, we really aim for large collaborative efforts of the different partners involved. As you will know, as some of you will remember, you all signed up at the same time to be part of PON, in different capacities, with different responsibilities, and so on. And this is really key to Spaces of Culture, is that the different project partners that signed up for this, also stay in constant communication, they stay in coordination, they play their different parts. They also collectively take responsibility, to implement these projects, be it by hosting events, be it programming events, also to together really be responsible for the evaluation of the project. And of course, also the funding, Anders said already,
several reach outs have been done to, for instance, UNIC members in Brasilia or other sources. And it's of course always difficult to find funding sources where they are. But just also so you know that being a part of this project, also investing monetarily in this project also, yeah, works as a multiplier, because the Spaces of Culture, it's a project that also has huge interest here in Brussels. You know, the European Commission, who is ultimately funding this program, is also very interested in having this project succeed. And one of the interesting things about this project is not just, let's say, the content approach towards, you know, using serious gaming as an approach to cultural collaboration and cultural work. Also, this Brazil-wide collaboration, you know, has been seen quite positively as by the jury, also by ourselves in the UNIC office, but also by our colleagues in the European Commission. And I think this Brazil-wide collaboration, you know, it of course it needs to be constantly fed, you know, by coordination by the different partners in Sao Paulo, in Brasilia, in Rio, putting their weight basically, you know, and that goes for, of course, all the local partners, but definitely also for the UNIC members that are involved, you know. So that's why also in this meeting, I just want to reiterate again, you know, that we're all part of the same project. And also when it comes to, and I think Anders, you will come to that later, you know, having these hosts or having these let's say launch meetings in the different cities, you know, it's very important that this is where the strengths from all the different partners come in, because of course you all have different locations, you know better how it works in city ABC. So there it's really needed also that there is a good collaboration and also a good coordination among the different locations, and also a shared responsibility basically, so that all partners feel that they are part of this, that they also take the responsibility to be part of that. Also, and this is then more specifically also again for the for some of the UNIC members, last week in Munich at the headquarters of the Goethe Institute, we had our General Assembly bringing all the members together. And again there, you know, many of the members are represented in the PON project, and all the headquarters, you know, basically your bosses back in Europe, they're very interested in this project, you know, and they of course also want this to succeed. So also for them, you know, together with them and also the colleagues in Brussels, we're following this quite closely. And of course also for that reason, and to bring it back to Brussels as a success story, it needs to stay a collective effort, you know. So there also, of course, we're very happy that Anders is taking the coordination very seriously and very far also between all the different partners, and obviously doing a great job. But at the same time, of course, because the Spaces of Culture project is so much investing in equality of partnerships, you know, taking ownerships across the board of different partners. Again, I just want to call on all the different partners, you know, to either, you know, continue the great collaboration that you have and the role that you're already taking, or maybe in some cases now, since, you know, the game is getting shape, you know, it's being tested, it's coming out in the not so far future, you know, maybe to collectively within also the UNIC clusters in Sao Paulo, Rio, and Brasilia, you know, to really take the collaboration to the next level, and to really ensure that this is also a project that you're part of, and putting in all the different weights, you know, because as I said, expectations are quite high also from the Brussels side, and from our side, we can help you with anything that you need, you know, any kind of connection you want to have with Brussels, policymakers in Brussels, or with headquarters, or any kind of input that we can give, of course, from the wider Spaces of Culture brief, or some of the other 10 pilot projects that are happening. We're very happy, you know, to provide that and to help and to jump into this together with you. So I just wanted to put out a couple of those things, you know, that this is bringing a new dimension to the work that we're doing. I really cannot state that enough. The Spaces of Culture and the PON project, to zoom in on now,
they are bringing culture relations to the next level, and it can only be done well if we all put in our weight and contribute to the greater good. That could also mean financially. Of course, I know that's difficult, but just know that this is not just a project. You're contributing to a much bigger also policy development in which PON is a crucial part. So I just wanted to give that to the group, also in preparation of the different events and the launch of PON and everything. Just again to reiterate that we're all doing this together, that we have a shared responsibility, us included as well. So I'd be very happy to engage further in discussion if you need anything from us in this respect. Thank you so much, Robert, and also Roxanne, who's also always, supporting, and it's really, I feel is really a great dynamics, that you guys are always, easy to get in hold of, and you're always like very dynamic and active, and it's really great, this our transatlantic collaboration. And thanks a lot for the support, and it's great that you can sort of like draw for us how this is seen from the Brussels side. And in fact, we are heading towards this phase of the project where it is really like, this is where everybody comes in and will do their part. I cannot organize events in all these cities. That's not the idea. That's not the spirit of the project at all. So we really need everybody on board, as you said. And also I'd like to add that we're Robert and I are discussing or planning that you are going to come over. I can reveal that, right, Robert, that you're coming over in September. So the plan is that we should really try to get all the 3 launch events, which will be 1 in each city, Brasilia, Sao Paulo, Rio, to happen within this week, so Robert can participate. That would be really awesome. And I had a talk recently with Francesco is here with us. It was with your colleague Ricardo, and with Jean Bourdin from who is a French-Italian co-presidency of the UniCluster in Rio. So we discussed some possibilities, and I'm actually going to Brasilia tomorrow. So hopefully we can also look into that in a more concrete way over the next week or so. I would like to just jump in, unless there's somebody has a question or a comment to all this. No? Yes? Maybe? Okay. Well, let's jump to the next point, because this is really like about what are we thinking about? What is it that we want to have happening, and what do we expect from our colleagues, the UNIC colleagues and partners? So we're already talking about one of these events, which is the launch events. Yeah, now I'm speaking English because I was talking to you, Robert. Maybe I'll go back to Portuguese and then. Ok. Então, eventos de lançamento, a gente tocou já aqui, mas temos também os eventos PON, que vale alguma orientação, né? E além disso, temos, na verdade, eventos pedagógicos também. Mas, enfim, a área de eventos PON, infelizmente, a Tainá não está podendo ficar com a gente aqui hoje nessa reunião, mas o desenho de formatos de o que é um evento PON, o que pode ser, e ela me enviou ontem, está ainda precisando de um pouco de ajustes, mas semana que vem a gente vai poder passar isso para todo mundo. E como parte disso também, já vou pulando para a próxima ponto aqui, né? Kit pedagógico e curso de formação de mediadores. Esse curso de
formação de mediadores já está acontecendo. São 4 sessões, de quais 3 sessões foram realizadas. E a última sessão será no sábado agora. E temos, infelizmente, não tanta adesão como desejada e esperada. Esse evento foi divulgado pelo Fridays for Future dentro da rede deles, e também, como eu entendi, na rede da Engaja Mundo, via uma plataforma que tem, aí me corrija aí, Larissa, se é isso mesmo, mas tem uma plataforma, assim, uma rede comum, né, onde foi colocado, como eu entendi. Infelizmente, não tivemos tanta adesão, mas a gente está com uns 12 participantes por aí, a gente teve até 70 vagas, então foi difícil mesmo. A gente convidou vários membros do Instituto Queiro, que estão atuando assim bem ativamente, e está sendo muito legal. Também temos uma professora da Rede Pública de Santos, enfim, a gente tentou, na véspera, assim, chegar a mais pessoas, mas, enfim, a gente já está planejando uma segunda edição, digamos, uma nova versão disso, baseada nesses aprendizagens, que a gente está pensando, planejando para o início de setembro. E tem várias vantagens. Primeiramente, que a gente vai ter o jogo lançado, a gente vai ter o kit pronto, o kit pedagógico, e, enfim, assim a gente vai já ter essas experiências que a gente teve agora, né? E quem sabe, né, que a gente realmente vai ter alguns embaixadores bons que também podem ser colocados no jogo. Mas a gente identificou que a gente precisa de uma parceria com uma base institucional um pouco mais forte, junto com as ativistas Fridays, Queiro, Engaja, né? Para ter mais adesão mesmo, chegar lá em escolas, e estamos bolando esse novo formato para início de setembro. O kit pedagógico está num fluxo bem bom. A gente recebeu uma primeira versão do Matias, que é esse interaction designer lá na Alemanha, que está no projeto desde o início. Foi traduzido, agora a Tainá está revisando, e vai ter esses bate-voltas para a gente chegar lá e com o planejamento disso está pronto, para meados de agosto, né, Antônio? 17 de agosto. 17 de agosto. Aniversário do meu filho. Anderson, tem uma pergunta da Taro no chat, não sei se você deu uma olhada. Vou abrir aqui. Yes, the launch events. O lançamento do jogo é 31 de agosto, e essa semana que mencionei, que teremos a honra da presença do Robert aqui, é a semana do dia 12 de setembro, né, Robert? Que é isso que a gente chegou, porque é bom evitar 7 de setembro, né, que é dia de Constituição e tal, e a gente viu como ficou no ano passado, e com grandes manifestações de volta à ditadura e tudo mais, essas coisas absurdas. Ano de eleição, não vai ser melhor esse ano, não. Então, vamos evitar aquela semana e focar na semana de dia 12. Tá bom? Mais perguntas? Alguém? Fica à vontade, viu? Beleza. Gostaria de passar agora a palavra para Caio e Marcelo, falando um pouco sobre como é que estamos e como é que foi
esse teste realizado, é ainda muito cedo para a gente tem que analisar todo o feedback que está com o Antônio que estava lá presencialmente, também pode falar um pouco sobre essas experiências, para a gente seria ótimo. Então, não sei quem vai começar, mas fiquem à vontade, gente. Eu vou deixar o bastão com o Caio, porque tá com muito barulho aqui e porque eu tô com reação da vacina que eu tomei ontem ainda. Então, Aí. eu tô meio lerdo dos pensamentos ainda. Tá bom. Melhoras aí, então. Você também. Na pior que o Caio caiu. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Caiu. O Caio tá entrando. O Caio voltou, Marcelo. Voltou. Então, Olá. Caio, a gente estava falando um pouco, queria passar a palavra para vocês, para falar sobre como é que estamos no jogo e aí talvez o Antônio falar um pouco sobre como foi a experiência aí do teste, que a gente sabe que tem que ainda analisar todos o feedback, né, dos testadores. Enfim, mas aí também coloquei aqui para talvez se vocês puderem mencionar também essa participação no Festival Big, como é que vai ser. Então, tá contigo. Beleza, consegui chegar a tempo, então. Bom, vou primeiro mostrar um videozinho, então tem que me dar permissão aqui para compartilhar a tela. Você já pode compartilhar, né? Aqui. Então, estão vendo? Tá aí, isso. Beleza, vou mostrar aqui. Tá dando para ver direitinho ou tá com as coisas do Zoom por cima? Tá direitinho, né? Tá direitinho. Beleza. Um pouco aqui o vídeo ele vai passar um pouco devagar da primeira vez, depois eu dou play de novo, ele passa suave, porque ele fica carregando. Fica meio pesado transmitir o vídeo pelo Zoom, né? Mas assim, dá para ver já bastante de tudo que a gente vem falando, né? Dos jogadores colaborando, né? Deles impedindo os robôs de atacar as árvores. Agora já dá para ver bem o cerrado também, né? É o quê? É milho? Não é com esses plantas? Aquilo é soja. Tá. Fica muito legal essa terra ressecada aí. O cacto. Agora dá para ver tranquilo. É que eu tento compartilhar daqui, que eu já baixei e tal, às vezes fica mais fluido. Não, tá baixado aqui já. Mas a tua internet é melhor que a minha, né? Se não tiver bom ainda, é melhor você compartilhar. Tá dando para ver bem agora? Tá pulando, é um slideshow, assim, né? Tenta você então, Marcelo. Tanto a sua conexão é melhor que a minha que eu caí logo antes, né? Estão vendo aí? Sim. Agora tá um slideshow para mim, mas tá um slideshow interessante. Não, é bom. É um stop motion, né?
Mas depois a gente manda o link para vocês também. Aí todo mundo vai poder assistir do seu computador sem esse stream via Zoom. Não, mas é muito, nossa, evoluiu muito desde a última, né? Nossa, que tem o solo é bem mais detalhado, né? As plantas, a fábrica também, né? Ficou legal. Aos poucos a gente vai chegando no resultado. Mas lindo, gente. E os tatus coloridos, sim, ficou super bacana. Porque cada jogador precisa, né? Precisa diferenciar, saber quem que é quem, né? Ah, eu sou azul, eu sou... No caso, aí o jogador é o rosa. Os outros são o jogador, né? Pessoa. Os outros também são jogadores, mas são outros. Não é a pessoa que tá a tela. Uhum. Maravilha. E é essa boa versão que foi testada ontem e anteontem, né? Não, então, na verdade, essa Na versão verdade, não. aqui não é a versão que foi testada, assim, que para poder fazer o trailer e as capturas, né, a gente teve que fazer umas mudanças no cenário e teve que dar congelar a versão para poder gravar. Então, na verdade, aqui não está com o sistema de eventos novo que já está funcionando, aqui não está com várias coisas que já estão na versão que está disponível aí para o teste. Na versão do teste também é outra fase, né? Não é essa fase com esse cenário. Então, assim, tem coisas que tem nessa versão e não tem na versão que está testando e vice-versa. Porque parte do processo de desenvolvimento, às vezes você tem que ramificar o desenvolvimento. Então, tinha um grupo trabalhando pesado ali no visual e outro grupo trabalhando pesado na parte do multiplayer. Agora a gente está juntando tudo. Só não dava tempo de juntar tudo para os testes, porque é aquela coisa, quando você submete para o teste lá, pode dar até 2 dias para eles aceitarem, aquela coisa toda. E acho que a gente pega o gancho para falar dos testes, né? Deixa eu só um comentário, Caio. Gostaria de falar também para você, Robert, e para a Roxane, que vocês também podem testar, se quiserem. Aí é só enviar. Pode enviar para mim? Sure, it would be fun, yeah. Então, o que a gente precisa é o e-mail que esteja registrada no Apple. Se for um iPhone, tem que ser no Apple. Se for Android, é um pouco mais simples. Então, o e-mail registrado ou na loja Android ou Google ou Apple, aí passando para a gente libera, tá? Eu vou aproveitar, deixa. Yeah, let's do that. Great. Vocês estão vendo aqui? Yes. Esse é o sistema que está na versão de teste. Na verdade, essa imagem ela está bem mais próxima da versão que foi testada, né? Que tem o sistema de evento aqui em cima, né? Você vê que tem as tarefinhas falando, informando os jogadores o que eles devem fazer naquele momento, né? Tem sinalizações, né? Que nem no mapa você vê direitinho o ponto de exclamação, né? Levando até onde está o perigo que os jogadores têm que evitar, né? Essa barrinha aqui de cima, circular, ela é um reloginho, né? Ela é o tempo que você tem antes de chegar, né, no tipping point, que pode levar à perda ou à recuperação da área, né? Então, você precisa agir com velocidade. Aqui um exemplo do aviso, quando começa uma nova ação, né? Tá em português, nova ação na área, né? Corre tatuzada, né? Tipo, run tatus. Então, você tem essa... a gente tem esse sistema para informar os jogadores do que eles estão fazendo, né? Isso foi uma coisa que surgiu até das conversas com a Tainá, inclusive,
né, e o Jaderson, né, e os primeiros testes, a gente já teve assim um posicionamento de, a gente precisa ser um pouco mais explícito em termos de falar para os jogadores o que eles devem fazer, né? Tem que ter assim ações e objetivos muito claros e muito bem definidos e na cara ali da tela mostrando, né? Faça isso, faça aquilo, impeça isso, impeça aquilo. Né? Aqui é uma telinha de vitória, né? Quando você consegue, né, recuperar a área, né? E tem a derrota, né? Na vitória aparece lá: a natureza dessa área foi salva da destruição. E nessa aqui, os robôs devastaram essa área. E uma coisa que foi pedida, inclusive, aqui, né, no comitê, né, no final a gente tem um report, né, do desempenho dos jogadores durante aquela partida. Né? Então, a gente tem ali as integridades de cada being, né, de cada núcleo. Né? Então, você tem a integridade. Aqui está tudo texto frio, né? Então tá tudo como oásis, né? Mas você tem você teria a integridade do núcleo da floresta, a integridade do oásis, né? Então a gente tem uma série ali de beings, né? Pegando ali o conceito do Politics of Nature, né? Do original, a gente tem uma série de beings que são mais ou menos preservados de acordo com o desempenho, né? do jogador. E aqui outras estatísticas relacionadas à desrobotização, né? Quantos tatus foram libertados, né? Desrobotizados, né? Quanto foi restaurado esse 95 aqui, ele em relação a uma taxa de restauração. Então a gente tem assim todo esse sistema de feedback para os jogadores agora. Show de bola. E bem-vindo a Tami, que entrou, e o Julian também. Que bom, Julian. Oi, pessoal. Conseguiu. Maravilha. Então, vamos falar brevemente sobre o teste. Oi, Tami. Bem-vinda. Bom, vou falar sobre o teste, né? Eu vou pedir um pouco a ajuda do Antônio, que o Antônio, quem estava presencialmente com os jovens em Santos, né? Nosso querido Antônio Carlos Sandoval. O Antônio, ele teve lá junto com os jovens do Instituto Quirô, né? Fazendo uma aplicação de playtest, né? Que foi uma metodologia de playtest que a gente fez na ILEX. E instruiu os jovens do Queiro, instruiu o Antônio, né? E fico repetindo o Antônio, porque sem o Antônio a gente não teria conseguido, né? Ele presencialmente lá foi assim, muito, muito importante, né? E eles foram em um colégio de Santos, qual o nome do colégio, Antônio? UMI Santista, que é o local que fica o Parque Tecnológico. Os alunos que foram testados fazem parte do parque tecnológico. Legal. E, bom, fala mais, assim, como é que foi lá? Como que você sentiu? O que a galera achou do jogo? Então, para falar um pouco, né, pessoal, eu fui lá com os jovens do Queiro. Então, a gente acabou dividindo os jovens do Queiro, então eram 2 salas. Então, iam grupos para cada sala, então geralmente era de 7 em 7 alunos, iam testar o jogo. Primeiro, testavam de forma solo, né, individual, e tinha um questionário que foi feito pelo Caio, pela ILEX, questionário de 3 páginas, e depois tinha o modo multiplayer. Então, no total, nós testamos 42 alunos em 2 dias, e também nós testamos 9 jovens do Queiro. Os próprios jovens do Queiro fizeram parte do teste. Então, a gente testou individualmente 51 alunos, jovens, e de grupo nós testamos 13 formas de multiplayer. Aí depois eu estou com todos os questionários aqui, o Caio pode falar mais sobre os questionários, eu vou preencher todos e passar para o Caio, que com essa resposta
o Caio deve fazer as alterações necessárias. Acho que é isso, né, Caio? Você pode falar mais sobre os... É isso mesmo. O questionário teve que ser preenchido em papel, né, por uma questão da prática do momento ali. Os celulares estavam ocupados com o teste, né? Então a gente vai ter que ter um tempo para transferir esses dados do papel para o computador, né, para a gente processar esses dados e ter algum tipo de relatório, né, no que seja possível de ser lido por todo mundo, né? E aí eu acho que é mais uma coisa que a gente pode enviar para todo mundo ver como foi os testes, né, as respostas, dependendo do tempo que a gente conseguir entre o desenvolvimento para terminar o jogo, a gente também pode tentar gerar algum tipo de gráfico. Vamos ver como que a gente consegue apresentar isso da melhor maneira, né? Só um Temos comentário, fotos, Caio. temos vídeos. É só um comentário que, assim, do pouco que eu vi ali na hora, o retorno foi muito positivo sobre o jogo. Todo mundo elogiou bastante, se divertiu, então nesse ponto foi ótimo, assim. E depois, realmente, tem fotos, tem vídeos, a gente pode mandar depois para todo mundo. Eu posso mandar no e-mail com a ata, posso anexar algumas fotos. Saiu uma reportagem, a Prefeitura de Santos publicou oficialmente no site deles, com fotos também, um pouco sobre a atividade, sobre os parceiros, ficou bem legal. Eu acho também, talvez, só desenhar rapidinho para Robert e Roxanne, que não está talvez tão dentro dos detalhes, mas assim, esse grupo dos jovens do Instituto Queiro, né, que está aqui representado pela Tami e pela Carol, participaram já numa edição no teste alfa, passou várias fases aí de aprendizagem, né, de como fazer teste, como mediar isso, enfim, todo um preparo, um grande preparo, não é verdade, Caio, né? Um grande preparo também. 2 desses 10 estão lá 20 horas por semana com a ILEX em várias funções, né, como estagiárias. Então, tem toda uma preparação, uma construção lá. E agora foi muito, assim, para a gente animador ver isso funcionando na prática, né? Assim, eu achei o máximo ver o jogo nas mãos do público-alvo pela primeira vez, na verdade, assim, né? Dessa faixa etária, nas escolas públicas, dessa diversidade, eu guardo as análises, assim, né? Do feedback, mas já que o vibe era positivo, já é muito bom, né? Que tudo estava funcionando. Quero muito agradecer também o Marcelo e Caio e toda a equipe da ILEX assim, foi uma maratona para chegar lá a ter isso tudo pronto para segunda-feira. Vocês estão super de parabéns, viu? Realmente, Caio, Marcelo e Lex, muito obrigado. A Tami tem uma pergunta, se o Queiro pode utilizar as fotos para divulgação. Sim, inclusive é importante falar que a gente tinha uns jovens do Queiro lá fazendo um teste e também nós tínhamos, também parte do teste, tinha as 2 estagiárias, né, Lizzie e Luíse, cobrindo, fazendo toda a cobertura. Então, a gente vai receber todas as fotos depois, os 2 dias, fotos mais profissionais. As que eu tirei ali foram só de celular ali na hora. Então, sim, pode usar a divulgação, que a prefeitura já usou algumas também da fotógrafa deles. Mas a gente vai poder usar sim. Também tem uma pergunta para você no chat, Antônio. Essa, acabei de responder. Tá bom. Desculpa. Não. Muito bom. Vocês querem falar rapidinho sobre o Big, Caio, Marcelo? Posso falar disso aí, assim, tem coisas, apesar de que o Big já começou, a gente ainda tem coisas não definidas no Big, né, da participação do POM lá. O que já está certo é o seguinte,
No Brasil, a gente tem um negócio que é o Conselho das Regionais, né? Então, tipo, cada estado tem uma associação de desenvolvedores de jogos. E aí o Big deu um espaço para apresentar os próximos lançamentos melhores de cada estado do Brasil, né? E aí o POM foi um dos selecionados por São Paulo. Então, assim, são 3 jogos no máximo por estado que foi escolhido. E aí no dia 7, agora de julho, a gente vai ter que apresentar um trailer, uma apresentação sobre o POM, assim, rapidinho, 3 minutos no total, o trailer mais a apresentação. E aí isso vai ser apresentado para empresários e membros da imprensa que vão escolher um dos projetos que estão lá. No total são 20, que alguns estados não chegaram a 3 e tal. E aí o melhor vai ganhar um prêmio no Big Awards no dia 8. Então vamos torcer aí para o POM ser um dos selecionados. Além disso, hoje à tarde a gente tem uma reunião com uma pessoa que tem um stand de sustentabilidade no POM, no Big. E aí, como ela não é da área de jogos, ela tem um stand lá e ela queria dividir com alguém da área de jogos. E aí o Eric colocou a gente em contato com ela e talvez a gente tenha um espaço ali para estar com o jogo em demonstração durante todo o Big, né? Então vamos ver. É hoje à tarde que a gente define isso. Isso é excelente, né? Uau. Na prática, seria esse tipo colocado à disposição em computadores lá, tipo LAN, ou seria como? Então, aí provavelmente seria assim, a gente teria que fazer alguma coisa para o pessoal baixar tal e ter algo em demonstração, talvez no PC mesmo, né? Tipo, ter 1 ou 2 PCs lá para o pessoal pegar e jogar na hora. Dá para jogar no gamepad, né? Então eu posso, para as pessoas não ficar em cima do lá, né? Dar mais espaço para as pessoas verem. Então eu pego meu notebook, por exemplo, conecto o gamepad e as pessoas ficam jogando no gamepad o POM. Provavelmente vai ser assim se a gente tiver um espaço lá para usar. Só explicar o que é o Big Festival, né? Que às vezes estou acostumado a da área de jogos. O Big Festival, né? Ele mudou de nome esse ano, então eu não sei direito o novo nome. Ele chamava Brasil Independent Game Festival e agora virou, acho que Best International Game Festival, uma coisa assim. Mas o ponto, assim, ele é o maior evento para desenvolvedores independentes de jogos da América Latina. Então, assim, tipo, diferente de uma BGS que foca numa EA, foca numa empresa gigante, né? O Big ele é focado nas menores que estão fazendo jogos independentes e o Big aqui do Brasil é o maior da América Latina, né? nesse aspecto. E aí esse ano o Omelete virou sócio deles. Então, isso deve ter aumentado muito a visibilidade que o evento vai ter. É esperar para ver como é que vai ser essa repercussão. Mas o Omelete é uma rede muito grande, né, de influenciadores e televisão. Maravilha. Bom demais. É uma pergunta da Taro, acho que deve ser para você no chat também. Então, a apresentação desse stand das regionais, né, que vai ser a gente chama de Big Direct, vai ser no dia 7/7 à noite. Eu não sei se eles vão estar com transmissão ao vivo, porque eles estão nesse esquema misto. Então, talvez tenha no YouTube aberto para quem quiser assistir. Eu vou me informar disso e qualquer coisa eu mando o link para vocês, assim. Mas seria no dia 7/7, entre 8h30 e 9h30 da noite. E essa outra parte de sustentabilidade seria quando? Aí seria do dia 7 ao dia 10. Tá. Sensacional. Então, agora é correr com esse material para ter um material bacana para apresentar lá no Big e também, logo em seguida, no evento em Santos. E também vale dizer que o Morten estará com a gente de novo lá em Santos. O evento
esse congresso anual, que está sendo organizado pela Prefeitura de Santos, convidou logo o Morten para vir, e está sendo bem bacana. Morten pode inclusive falar sobre, mas assim, né, vai ter umas apresentações. A gente está correndo para realmente bater o martelo com mais firmeza, né, exatamente horários, locais e tudo mais, que é uma loucura, claro, como vocês podem imaginar, está tudo em cima da hora, mas vai sair e vai ficar impactante mesmo. Você quer falar um pouco sobre, Morten? No. I mean, it's going to be very interesting to be there and in this space. I'm just looking forward to it. Great. And it sounds great, all you're talking about, and the way Antonio described how it was received, I think is really cool. I think it's going to be very exciting when we see how kids are actually what they're doing with it. Yeah, totally. Yeah, maybe just a couple of words more about the event. There's going to be like the official part that's for all the mayors and all the things that they have to do once a year because it's the yearly Congress and stuff. And then besides that, the city is organizing sort of like a cultural festival in several locations in town. And we're going to have like a space in this like old warehouse. It's basically like a ruin that they put a new roof on. So it's kind of like a cool scenario in downtown centers, which is going to be like the geek space, as they call it, for all kinds of games and also some animation and stuff. That's going to happen there. There's going to be a common, a big screen with an area for presentations that seats about 100 people. And we are planning 3 debates there for this event. And anyone has some comments or questions about this? Any of this? Reflection? Maybe one quick question. Yeah. Do you already have a specific date when this is happening within the program? Yes, it's the official dates of the event, the Congress, the official program there is from the 18th to the 21st, right? I think, isn't that it? And our space is going to be happening from the 21st to the 24th. Okay, thanks. Yeah. So the cultural festival in town, it opens a little bit before and it goes a little longer, and then all the officials can come out and take part of that once the technical program is over. Great. So maybe we should move on to communication. What do you say, Monique and Julia? Hello. Hello. Oi. A gente fala inglês ou em português? Não sei. Pode falar em português, porque tu tá traduzindo, tá tudo certo. Tá. Bom, hoje, como a gente já tinha recebido no e-mail a ata com vários assuntos, eu não vou fazer a apresentação do relatório, mas o link está lá no mesmo lugar. Depois eu posso encaminhar tudo para o Antônio e ele põe na ata. Não sei como vocês preferem. Mas a gente vai acompanhando, né, as postagens. Aí, assim, uma coisa que a gente fez de mais diferente, que já dá para perceber só olhando no feed, é que a gente agregou mais cores. Eu não sei se a Monique tinha chegado a falar isso na reunião anterior, mas a gente deu uma agitada um pouquinho na identidade visual. A gente vai manter a institucional naqueles tons de verde, mas para a rede social a gente estava sentindo falta de um pouco mais de contraste. E isso tem trazido resultados legais, depois dá para ver lá pela análise de conteúdo, né?
Uma coisa que a gente não fez tanto nesse último mês foi postar vídeos do jogo, porque como está nesse momento meio caótico de teste, várias coisas, a gente não tem ainda boas imagens para a gente postar do jogo, então a gente está aproveitando para falar um pouco mais das causas climáticas, trazer vídeos, né, explicando, por exemplo, o que é ansiedade climática, que é um tema bem relevante e atual, então a gente tem usado um pouco desse recurso para quando agora a gente entrar nessa próxima fase. Agora a gente termina, né? Eu tinha falado lá no começo que a gente ia ter 3 fases de 3 meses. Então a gente termina a primeira fase agora, e aí agora para o lançamento do jogo, os próximos meses, a gente vai para a segunda fase. Então a gente vai focar bastante em conteúdo de lançamento, contagem regressiva, bastante imagem do jogo, umas coisas um pouquinho mais vamos chamar assim, publicitárias do que o que a gente vem fazendo, que a gente estava focando bastante em conteúdo, para realmente chamar a atenção da galera para o lançamento do evento, do jogo, desculpa. E aí, em seguida, depois, né, a gente, segunda-feira, o Ander estava passando para a gente toda a agenda de eventos que vão rolar com o PON nesses próximos meses, então a gente vai agregando isso, né, no processo de divulgação da comunicação. E a gente tem também feito uma captação aí desse, né, saiu reportagem no site da Prefeitura de Santos, então todo esse material que fala sobre o PON, a gente vai repostando ou no Facebook, ou no LinkedIn, às vezes no Stories do Instagram, que não é tão interessante assim para esse tipo de formato, mas a gente às vezes também está fazendo. E tem sido bem legal, assim. A gente agora está com as meninas do Queiro como estagiárias, né? Então elas estão ajudando a gente na produção de conteúdo, e aí é massa porque tem uma outra linguagem, um outro formato, a gente fica um pouco mais diverso a forma como a gente faz as coisas, né? Então tem sido bem legal. E aí agora a gente nessa próxima Sobre. fase. Desculpa, amiga, só vou Desculpa. terminando. Nessa próxima fase agora vai focar mesmo em espalhar o nome do POM por aí, né? Então, todos esses eventos, por exemplo, o Big é um evento super importante para a gente fazer esse networking, porque apesar do jogo ainda não estar pronto, a gente já consegue um posicionamento legal de tipo assim, olha só, o jogo nem existe ainda e a gente já está aqui no maior evento da América Latina. Então, é uma forma massa de posicionar o POM dentro do ecossistema também, né? Porque apesar da gente falar sobre sustentabilidade, é um jogo e o ecossistema precisa validar ele como tal. Então, a gente vai indo assim, né? Surfando essas ondas que aparecem, por exemplo, o evento em Santos, também essas novas coisas a gente vai tentando englobar para agora realmente falar bastante de POM, né? Então a gente já construiu uma base forte de luta por justiça climática e aí agora a gente vai focando mais no jogo em si e mostrando para a galera como que é, né, esse processo, todos esses eventos bastidores. Então agora a gente, pelos próximos meses aí, vai focar nesse tipo de conteúdo. No mês passado, né, eu já tinha comentado da participação das estagiárias, que está sendo um processo bem interessante, porque, inclusive, a mais jovem delas, a Luíse, tem 17 anos, então, assim, ela traz, né, outra perspectiva, e ela saiu, inclusive, nessa matéria do site da Prefeitura de Santos, né, pegaram uma fala dela, ela ficou super feliz, então, está sendo uma troca, né, sobre esse aspecto aí, né, de colaboração, né, de atingir diversos parceiros, né, no projeto. Essa colaboração está sendo bem interessante. E desde o mês passado, né, com as oficinas que foram dadas lá no Queiro, né, que o Morten foi lá, enfim, a gente está saindo, né, puramente do online, né? A gente tinha essa presença no mundo só no online, né? Através das redes sociais, por enquanto. E a gente está começando a sair disso. Então, teve essas oficinas no Queiro, tá tendo, né? Teve os testes essa semana. Então, a gente também agora está conseguindo colocar na nossa comunicação essa interação no mundo real, digamos assim, né? Do jogo. E aí também agora no Big vai ser, né? Um evento bem importante para isso, né? Como a Júlia falou, a gente precisa, né, fazer esse networking ali e dizer que esse jogo ele está em desenvolvimento, ele está existindo, ele não está pronto ainda, mas é um projeto que está acontecendo e conseguir realmente essa validação aí, né, no ecossistema e tal. E a gente vai, né, aqui a gente da comunicação vai fazer, né, a cobertura
né, dessa participação aí, tanto nessa apresentação do dia 7, que o Marcelo comentou, quanto, né, no stand da regional, e a gente espera também que a gente consiga ter esse outro stand, né, que é essa temática mais sustentável, porque aí se encaixa perfeitamente, né, na nossa temática. Acho que a gente tinha mais alguma coisa para comentar? Fora. Eu acho que não, assim, tem um monte de coisa, né? Mas como a gente não queria tomar muito tempo da reunião, eu achei melhor só fazer esse resumo, porque a gente está planejando aí para os próximos passos. A gente não vai ter a reunião de julho, né? Onde a gente teria um desenho mais concreto exatamente do que vai acontecer até o dia 31 de agosto, que é o lançamento. Mas a ideia é realmente essa, a gente focar, né, tanto fazer essas coberturas desses eventos que estão acontecendo, trazer material do jogo no mundo real, né, IRL, que o povo chama, né, in real life, que é uma etapa importante, né, porque como o Anders falou, a gente já conversou isso nas nossas reuniões quinzenais de comunicação, a gente sempre fala sobre como eu não sei a palavra, mas assim, a adesão, o impacto que a coisa tem no pessoal é muito maior do que no digital. Então, você consegue a atenção da pessoa mais fácil quando ela está ali na sua frente do que quando ela está rodando um feed, né? Então, é importante a gente conectar essas duas coisas e para trazer também para o mundo digital essa ideia de que o jogo existe na realidade, né? Então não é só uma ideia, não é só uma página de conteúdos, mas realmente é um projeto que tem todas essas pontes, tem todas essas pessoas envolvidas e a gente vai aos poucos conseguindo trazer isso para a comunicação também. Então agora o objetivo é esse e aí depois vendo o relatório, né? Se vocês quiserem olhar lá pelo link, vocês conseguem ter uma ideia melhor de como que está sendo o resultado de cada postagem, cada formato que a gente acompanha sempre para tomar decisões do tipo assim, que tipo de conteúdo a gente vai fazer agora, como que a gente vai abordar isso. Então, é um material importante para acompanhar como está sendo o trabalho. Mas acho que basicamente é isso. Aí eu não sei se vocês têm dúvidas, querem saber alguma coisa específica. Tenho só uma reflexão, assim, eu acho que é muito legal a gente estar vendo isso, né, que é a presença mais física, assim, presencial em eventos e tal, está começando a rolar, vai criar um conteúdo rico, ótimo você poder criar conteúdos lá do Big, aí seria bacana talvez ver com a Lease e Luiz, se elas poderiam talvez tirar fotos e pensar nesse tipo de papel lá em Santos, né, para a gente aproveitar desse evento. Nesses mesmos. Com certeza. Acho que a gente comentou com elas já sobre esse evento. Super. Então, e elas comentaram até que, assim, elas têm experiência, né, junto com o Queiro de cobertura de eventos. Então, elas ficaram, inclusive, acho que o Antônio pode falar, que elas tiraram várias fotos, enfim. Elas estavam animadas, né, para produzir conteúdo, inclusive, sobre os testes que a gente, acho que vai postar semana que vem. Elas estão produzindo aí, editando e tal, selecionando tanto as fotos quanto o vídeo que elas fizeram. Então, eu já comentei com elas e também num rápido papo com o Caio, está dentro do escopo delas, do estágio, essa cobertura em Santos. Queria saber se elas vão para o Big também com vocês, ou não? Ia ser uma experiência ótima para elas, quanto formação. não, acho que não tá previsto isso. Até o Big já é, né, semana que vem. A gente... Porque tem, né, a gente teria que... É um evento pago, né, não é aberto, então... E aí tem a questão de passagem e de estadia, enfim. Era uma infraestrutura um pouco maior do que a gente consegue, acho que, alocar nesse momento. Alguém mais tem comentários sobre a comunicação? Não? Beleza.
gostaria de falar rapidinho, sim, a gente está também chegando ao fim, né? Mas, assim, eu acho que talvez seria uma boa conversa, falar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui no Cluster Unique São Paulo, na área de eventos, como é que a gente está pensando, e também o que está rolando, está sendo construído na área de eventos POM, que a Júlia mencionou rapidinho. Eu vou começar com o evento de lançamento. A gente teve na nossa última reunião do Cluster Unique São Paulo, assim, uma conversa, brainstorming, onde seria um lugar bacana, quem seria um parceiro bacana para a gente realizar um lançamento, e a gente trocou várias ideias, tem várias opções, blá, blá, blá. Resumidamente, o que parece mais relevante e assim, adequado seria provavelmente a Biblioteca Mário Andrade, que fica no centro, que é da prefeitura. Também foi discutido fazer em algumas unidades dos centros educacionais unificadas, que também são da prefeitura, mas elas ficam muito distantes, e aí para esse tipo de evento seria melhor assim, um lugar central para conseguir também atrair parceiros institucionais e tudo mais, e realizar eventos bons nesses centros afastados na periferia seria muito bom. A SPCine está ajudando bastante nisso, me conectando com esses parceiros todos, esses lugares. Enfim, estou aguardando agora um retorno aí do pessoal da Biblioteca Mário de Andrade para a gente fazer uma visita lá e ver se realmente a gente conseguiria fazer o nosso lançamento lá, que é um lugar, uma biblioteca linda e é grande, central, e tem vários espaços, várias possibilidades de espaço lá dentro. E também fortaleça né, a relação com a prefeitura e tudo mais. E aí, eu mencionei rapidamente, né, que houve também uma conversa com nossos colegas aí, a presidente do Cluster no Rio, né, o Jean e o Ricardo e o Francesco também, que está com a gente aqui. Aí fomos trocando algumas ideias também, por exemplo, tem interesse do nosso parceiro Mostra Ecofalante, linkar, conectar o POM para um possível evento de lançamento no Museu da Manhã, lá no Rio, que é um museu espetacular, que tem tudo a ver, né, de futuro, de sustentabilidade, tem tudo a ver mesmo, e talvez através daquela entrada a gente conseguiria estabelecer uma parceria com o museu, né, para que eles não cobrariam assim um aluguel de uma sala, coisa assim. Se eles estão por dentro, faz parte, seria um super local e poderia render várias coisas em seguida, né, também não só sendo um evento de lançamento e tchau, mas poderiam pensar em realizar eventos bons em seguida lá também, que é muito adequado e relevante. Mas, claro, também tem outros modelos, também poderia ser em um dos institutos, por exemplo, mas, enfim, tem várias possibilidades, e eu não falei muito detalhadamente sobre isso com o Cluster de Brasília, mas seria super interessante, Rita e Taro, vocês que estão aqui, né, conversarem, ver como seria, o que seria interessante para a delegação e para o cluster, como é que a gente pode juntar as forças aí para fazer um evento de lançamento impactante e com um apelo para o pessoal assim, oficial lá também, e claro que também dá para combinar as coisas, assim, não precisa ser ou recepção assim daquele jeito ou um evento bom, também pode pensar em
claro, né, ter, por exemplo, o jogo disponível, assim, no evento de lançamento, que seria óbvio, né, e seria lindo também se tiver um representante do Fridays por perto, que ou tá engaja, né, para convidar, para talvez falar uma coisa, assim, falar da parceria. Então, são umas ideias. Estou fechando aí uma sequência de eventos POM, junto com o Sesc São Paulo, que é um ator gigantesco assim de cultura aqui no Brasil inteiro, mas especificamente em São Paulo é muito grande. Tem em torno de 40 centros culturais só na capital, São Paulo. Não, no estado. Tá. Mas, enfim, já vai rolar várias coisas. Fomos convidados para participar em dois painéis de debate, o POM junto com um jogo do povo indígena Runicuim, no início, lá já em setembro. Semana seguinte, depois que você vai estar aqui, infelizmente, Robert. Mas e também outra mesa assim sobre o processo transversal, né, de livro, jogo de tabuleiro e como é que a gente funilou isso tudo para esse jogo de ação e colaboração para jovens. E também eu vou então fechar alguns eventos POM nesses centros educacionais da Prefeitura de São Paulo, para a gente chegar lá na periferia, e também parece que vai dar certo para realizar também alguns eventos POM na unidade de Santos do Sesc, que também a gente foi lá, né? Inclusive Morten também, Antônio, a gente foi lá conversar, então estão super interessados. Ali também seria interessante, talvez, contar com uma participação dos nossos queridos amigos do Querô, né? Que estão participando efetivamente no workshop da Tainá. Então, eles vão ali vão ter alguns embaixadores POM mesmo, e seria super bacana a gente realizar com eles lá no Sesc Santos. E é mais ou menos por aí que estamos aqui em São Paulo em relação a esses eventos, mas é muito construção. Também é por isso que eu não consigo construir eventos POM em Brasília, nem no Rio, né? Então, preciso de vocês nos clusters por aí. Será que não é por aí, gente? Por hoje? Alguém tem? Eu coloquei any other business. Morten, por favor. I just have a question for Marcelo and Caio. I have an illustrator sitting, and he can do the splash. We talked about the splash illustration for the game. So if you want to, we can make it and we can pay him. You don't have to pay him. We have the money. But I need some material from you to do that. Oh, hello, Martin. How Hello. are you? I'm good. Thank you. I'm gonna send something to you today. I was busy with all the play testing, and as it was yesterday, so right now I will have a little more time to take care of that. And I thank you again for that. Oh, That's gonna be really great. Okay, cool. Thank you. Thank you. Maybe just before I pass the word to you, Julian, just to explain to Robert what we're talking about is that we're gonna have some artwork a little bit more elaborated, like drawing based on the artwork of the game, but that's like a normal thing that you have to make. For example, the banners, this 2D communication more impactful, you know. So this is really great that the animation workshop has offered some funding for having an additional artist making these drawings over in Viborg, so we don't have to take someone out from the development of the game that is at full speed.
in order to get this graphic material even more impactful. Julian, please. Sim, obrigado. E talvez podemos também utilizar este material no contexto do kit pedagógico, né? Acho legal. Eu só queria falar rapidinho sobre o kit pedagógico, porque já recebemos uma primeira proposta do Matthias, do Interaction Designer na Alemanha. Este kit pedagógico vai ser desenvolvido num processo dialógico, né, entre Brasil e Alemanha, e agora a Tainá e o Game Art, eles receberam a primeira proposta, eles vão mandar algumas sugestões, também o Renato do Goethe, no lado das cooperações pedagógicas, ele também vai fazer algumas recomendações, e aí depois, no processo final, temos este kit pedagógico, mas acho as primeiras ideias super legais, e principalmente para contextualizar este jogo na situação de aula, né? De trazer um pouco mais elaborar um pouco mais os temas da ecologia e sustentabilidade, pensar um pouco mais com as crianças. Mas acho o primeiro conceito foi bem legal. Não, eu concordo, tá muito promissor realmente o kit. O Matthias propôs várias assim brincadeiras mesmo em jogos, com o jeito de interaction mesmo, assim, né? De tirar coisas do jogo, colocar lá na vida real, tirar fotos de coisas que os alunos estão produzindo, jogar nas redes com um certo hashtag para todo mundo ver, assim, eu achei bem pensado, muito bacana. O que mais, gente? Elodie, Carol, Francesco, Robert, please. Yeah, maybe just from our side, not a very specific question or comment or anything. Just to say thank you so much for the updates, and we're very happy, to see all the good work happening, and also happy to be in this meeting now. You're really at a turning point, from a lot of development towards, the rollout of the game, doing events, getting this into the world in Brazil and outside. Of course, we're very happy to test it as well. So we'll definitely send you our email addresses and we'll go play as well. Yeah, just very excited, and thanks to all the different colleagues, about the comms, about the game development and all the events and stuff. I think the launching events, will make it more alive also for the colleagues in the different unit clusters. So, we're very confident that this will also bring all of them around the table to do the same things. I think this is also where, the different embassies and the cultural institutes can bring in their networks. For instance, I think the Museum of the Museum of Tomorrow. Yeah. I think the Dutch embassy is working with them or has certain contacts with them that might help in this respect as well. So, and I suppose there's millions of other examples like that. So yeah, just from our side, we're very excited, the stage that you're going into now with PON. And of course, very excited to also see and meet you hopefully in somewhere in September. And if there's anything that we can do also to, from our side, from Brussels, also when it comes to coordination among unit clusters or something like that, anytime, just reach out and we can help you with that. Same for the communication. Of course, I've been also personally following the development of the game also on the Instagram, and I think it's really cool. And also from our side, we're very happy to share the via our own social media channels or whatever newsletters and whatnot, the development, mainly also now going into the launch and the events and everything. So whatever you have that you think you should really be sharing this, you guys at UNIC in Brussels, just send it to us and we'll make sure that this goes also to the Brussels public. Wonderful. Well, Julia and Monique, we have to remember that, okay? To share with Brussels. That's really great. Thanks a bunch. Robert and Roxanne for being with us today. It's great to share these things with you.
we're quite excited about what's happening, and it's all taking shape. Everybody's running really fast, but we also getting somewhere, so it's really nice. Thanks again, everybody, and we'll stay in touch. And so the July, we're not going to have the monthly meeting, but we are back in August. And meanwhile, of course, anyone, with any kind of questions, and Tadu also getting back in to your colleagues in Brasilia. I'm meeting with Vanessa next week, and so we're trying to get everybody on board, and also Francesco, I'm happy to get back in to talk to you and to Livia and to Jean, and try to connect all this and get the further this develop this the launch event in Rio. So thanks a bunch, everybody. Thank you so much. Thank you. For the translation. Thank you, Anders. Thank you. Yeah. Thank you. See you in Have a August. good day. Bye. Yes. See ya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, everyone.